Estamos começando o nosso programa Pão da Palavra desta segunda-feira, hoje dia 17 de agosto de 2020. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos então à leitura do texto, vamos iniciar então o nosso programa, as pessoas estão já chegando e a gente vai iniciando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que toca e move os nossos corações, para que possamos chegar à perfeição, a perfeição desejada pelo próprio Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, é a ordem que Jesus dá aos seus discípulos. Senhor, derrama então sobre nós o teu Divino Espírito, para que nos ajude a cumprir esta tua ordem de chegarmos um dia à perfeição. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nesta segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, o Evangelho que a liturgia nos coloca é tirado de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22, o Evangelho muito conhecido, nós vamos fazer a leitura. Aí alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos aos que chegaram agora, a você também que acompanha a nossa meditação pelo YouTube. E o Evangelho de hoje é um Evangelho muito conhecido e muito utilizado em encontros para jovens, em encontros, em retiros para jovens, porque nos mostra, na versão de São Mateus, um jovem se dirigindo a Jesus, um moço. Diferente da versão de Marcos, por exemplo, que coloca que era uma pessoa apenas, né? E que não diz nada sobre a idade ou sobre algum adjetivo desta pessoa que faz esta pergunta a Jesus. Mas este evangelho aparece nos 3 evangelhos sinóticos, esta perícope. Aparece em Mateus, que nós estamos lendo, aparece também em Marcos e em Lucas. Mas Mateus então nos traz esta particularidade, né? Este jovem, um jovem que a gente percebe que era um jovem justo, era um jovem bom, era um jovem que cumpria as
determinações do judaísmo, da sua religião. Certamente ele seguia aquilo que ele havia aprendido dos seus pais, aquilo que ele havia herdado da família, que era o cumprimento dos mandamentos. E ele chega, ele se apresenta a Jesus, dizendo, perguntando, mestre, olha, ele chama Jesus de mestre. Mestre, que devo fazer que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Reparem, meus amados irmãos, que este texto, o capítulo 19 de São Mateus, ele está no quarto conjunto de narrativas do Evangelho de São Mateus. Você se lembra que Mateus ele tem ele é dividido, organizado em uma narrativa e uma parte de discurso. Uma outra parte narrativa, uma outra parte de discurso. Aí ele tem um discurso central, daí ele tem mais uma narrativa, um outro discurso, uma nova narrativa e finalmente um quinto discurso. Então, este capítulo 19 e até o capítulo 23, ele vai nos mostrar a parte narrativa sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia, sobre a vida eterna. E reparem que é sempre um paralelo a primeira parte do Evangelho com esta última. Então, se no começo, se na primeira parte, o Evangelho nos mostrava sobre a lei, sobre a nova lei, Jesus como o novo Moisés, agora aqui ele está falando sobre não mais a vida no segmento de Jesus desta terra, mas está já falando sobre a eternidade, sobre a vida futura. E este jovem tem este desejo muito justo e muito bom, e que é um desejo muito pertinente, é um desejo também muito presente em cada um de nós. Afinal, quem é que não quer viver? E, mais ainda, quem é que não quer viver para sempre? Esta é uma pergunta que talvez cada um de nós façamos a Jesus. Quem sabe todos os dias, ou quem sabe às vezes, quando estamos querendo encontrar um sentido para a vida, às vezes não encontramos este sentido para a vida assim tão escancarado à nossa frente. E nas nossas conversas com Deus, quem de nós nunca colocou esta questão? Mestre, o que é preciso fazer para ter a vida? É um desejo justo. Afinal, a vocação à vida é a primeira das vocações que o Senhor coloca, é o primeiro dos chamados que o Senhor nos coloca. O desejo da vida. Nós estamos nesse tempo da pandemia, que justamente por que todos nós ficamos tão inseguros neste tempo da pandemia? Porque nós perdemos a certeza da garantia da vida. Porque a vida nos está sendo ameaçada por este vírus e nós ficamos com medo. Tanto a vida nossa, quanto a vida dos nossos queridos, dos nossos entes. Então, toda vez em que a vida é colocada em xeque, em que a vida é ameaçada, em que nós sentimos que a vida está em perigo, nós ficamos com medo, nós nos sentimos inseguros e nós começamos a fazer perguntas a Deus. Senhor, o que é preciso para cultivar esta vida? O que é preciso para que esta vida seja mantida? É uma pergunta justa, é um questionamento justo,
porque de fato todos nós desejamos viver. E este jovem, então, ele faz esta pergunta a Jesus. E Jesus vai dizer para ele: por que me chama, por que perguntas o que é bom, o que devo fazer de bom? Não é? Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Quem é este um só? Quem é este único bom? Este único bom é Deus. E quando Jesus diz o bom é um só, certamente este jovem passa a entender que Jesus é este único bom. Porque que Jesus vem de Deus. Então, o bom é um só. Ele diz: mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Veja, o jovem pergunta: o que é preciso fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus diz: se queres entrar para a vida, observe os mandamentos. Então, para Jesus, a vida verdadeira, a vida que tem sentido e a vida que vale a pena se preocupar é com a vida eterna. Então, para Jesus, a vida eterna é sinônimo da vida. Então, quando Jesus diz: se queres entrar para a vida, Jesus está se referindo já à vida eterna. Agora, nós precisamos ter esta clareza do que é a vida eterna. Nós precisamos ter esta clareza de que a vida eterna não é algo que cai pronto no nosso colo, assim, que nós ficamos esperando. E nós compreendemos pelo texto de hoje que a vida eterna, ela é preparada, ela é cultivada aqui nesta vida. Porque a vida eterna, minha gente, ela não é um passe de mágica, mas ela é uma construção que nós vamos construindo aqui nesta vida. Então, a vida eterna, ela é esta vida que possuímos, transfigurada, transformada. Tanto que no prefácio da missa pelos mortos, a igreja reza: para os que creem, a vida não é tirada, mas é transformada. Então não existe vida eterna se ela não for construída, se ela não for preparada pelas nossas atitudes aqui neste mundo. E é por isso que Jesus ele vai dizer para aquele jovem: se queres entrar para a vida, observe os mandamentos. Porque os mandamentos de Deus, eles são estas setas, estas placas de trânsito, digamos assim, que vão nos conduzindo para a vida, vão nos ensinando a viver, vão moldando o nosso jeito de ser. Este jovem fica talvez um pouco desapontado com a resposta de Jesus, porque ele diz: olha, eu já faço isso tudo. Ou talvez ele ficou assim mais calmo, mas parece que não, parece que ele estava ainda inquieto, parece que ele queria ouvir algo mais de Jesus, porque ele diz para Jesus: tudo isso tenho guardado. Ele até pergunta antes, né? Ele fala: mas quais mandamentos? E Jesus vai dizer: olha, reparem que Jesus ele fala dos mandamentos ao próximo, né? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, e amarás honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Esse jovem vai dizer: mas eu já faço tudo isso. O que me falta ainda? E Jesus vai dizer para este moço:
se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Meus amigos, reparem que Jesus diz para este moço: se queres ser perfeito. Veja, a perfeição aqui, ela não é a Bíblia de Jerusalém vai esclarecer isso no seu rodapé. A perfeição aqui não é uma perfeição do perfeccionismo. Aquela pessoa que não admite ser corrigida, aquela pessoa que quer ser melhor do que as outras, então ela quer fazer tudo perfeito para ser notada e para ser vista, para dizer, olha como ela é boa naquilo que ela faz, olha como ela é impecável. Não, não é isto. A perfeição que Jesus está dizendo aqui é a perfeição cristã. É a perfeição da qual ele vai dizer lá no capítulo 5, versículo 48 do mesmo Evangelho de Mateus. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. É a perfeição no sentido da santidade de vida. É a perfeição no sentido de dar um passo a mais em relação à lei mosaica, em relação à lei do Antigo Testamento. É passar daquela lei de Moisés, minha gente, para a lei de Jesus, para a lei das bem-aventuranças, que vocês se lembram que nós já refletimos semanas atrás sobre as bem-aventuranças, que são a nova lei, a lei trazida por Jesus. E se vocês lembrarem, a primeira bem-aventurança qual é? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira promessa da bem-aventurança é para aqueles que são pobres em espírito, é para aqueles que se desapegam das suas seguranças materiais, das suas seguranças neste mundo, daqueles que vivem com simplicidade, daqueles que se desapegam da sua arrogância e colocam a sua confiança em Deus e que sabe que só Deus basta. Que sabe que não é o acúmulo de coisas, o acúmulo de títulos, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de posições sociais que vai nos levar à vida. Vocês certamente já viram quantas pessoas abastadas, quantas pessoas de posses que perdem o sentido da vida. Quantas pessoas que têm títulos, quantas pessoas que têm dinheiro, mas que não encontram o sentido da sua existência, que continuam procurando o sentido da vida nos mais diversos lugares e não encontram. E mudam de religião e não encontram o sentido da vida. E compram um novo carro e enchem a garagem e não encontram o sentido da vida. E estudam nas melhores universidades e têm os melhores cargos nas empresas e continuam querendo mais. Por quê? Porque a segurança está nos bens e não está naquilo que se é. Jesus então diz a este jovem: se queres ser perfeito, se você quer dar este passo a mais, vai, vende tudo o que tem, ou seja, seja pobre em espírito, seja humilde, vende o que tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. É a pobreza evangélica que a igreja nos ensina. É a pobreza evangélica que os religiosos fazem o voto, por exemplo, de não possuir nada para si, mas para que possam se desapegar
e ir e ter esta liberdade para seguir Jesus. É aquilo que Jesus diz no Evangelho da sexta-feira, quando ele fala do casamento e que daí ele fala, mas olha, há aqueles que vão deixar tudo para me seguir. E ele diz, aquele que quer me seguir, ele não deve pôr a mão no arado e olhar para trás. Porque aquele que olha para trás e que fica com saudades, que fica lamentando porque deixou tudo, este não é digno de mim. Meus irmãos, o texto termina dizendo que aquele jovem ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. Provavelmente ele ainda não tinha feito esta experiência do desapego. Provavelmente ele ainda não estava certo do que ele queria. Provavelmente ele ainda não tinha feito a experiência do amor de Deus. E provavelmente ele ainda estava querendo de Jesus uma resposta que fosse confortável. Ele cumpria os mandamentos, ele cumpria as exigências religiosas, ele cumpria os preceitos. Meus irmãos, no fim dos tempos, quando o Senhor nos chamar para nos apresentarmos diante dele, e esta perícope faz parte, como eu já disse, da narrativa escatológica do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai nos apresentando o que vai ser preciso para chegar à eternidade, ele não vai perguntar para nós, e seria mais cômodo se ele fizesse, porque provavelmente muitos de nós já estamos nesse caminho. Ele não vai perguntar para nós quantos rosários nós rezamos, quantas missas nós participamos, quantas rezas nós fizemos. Mas ele vai pedir para nos apresentar quem você amou, o quanto você amou, o quanto você foi capaz de dar a vida, o quanto você foi capaz de amar. No fim dos tempos, ele vai perguntar, amaste? E aí nós vamos ver, porque aí a nossa oração, a nossa Eucaristia, os sacramentos que recebemos, os rosários que rezamos, devem ter nos feito pessoas melhores devem ter nos feito mais desapegados, mais humildes, mais pobres em espírito, para sermos capazes de viver para amar. De viver para amar. Como a Virgem Maria, ontem nós celebramos a solenidade da Assunção de Maria aos céus. Maria que viveu para amar, que viveu amando e que por isso foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Por que Maria foi elevada à glória do céu em corpo e alma? Porque amou. Porque amou. Como ela cantou no Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, porque ele olhou para a humildade de sua serva e fez grandes coisas em meu favor. Então a graça de Deus vai justamente nos ajudando neste sentido, de nos fazermos melhores, de ir nos fazendo humilde, como Maria, que canta a grandeza de Deus na humildade da sua vida e que vai dizer: o Todo-Poderoso dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Meus irmãos, no fim dos tempos, oxalá nós possamos ser recebidos na casa do Pai. E Jesus vai explicar isso mais adiante no capítulo 25 de Mateus, no grande discurso escatológico, onde ele vai dizer: cada vez que
fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. E aí sereis recebidos e ouvireis, bem-vindos, vós benditos do meu Pai. Meus irmãos, oxalá nós possamos ter esta grande alegria de descobrirmos o quanto antes o sentido da vida, para que a nossa vida possa ter sentido, para que não vivamos errantes, dispersos por aí, batendo cabeça sem saber para onde vamos. Tenhamos como meta a eternidade. Olhemos para o modelo da Virgem assunta ao céu e possamos viver as bem-aventuranças. Assim teremos um dia o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.